Que entre bolivianos y bolivianos enfrentados duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Que el país lo que necesita es certidumbre, el país necesita pacificación. Gracias a Dios, hoy día no tenemos los disturbios que nos conmocionaron el día de ayer. Esperemos que nos dejen trabajar. Nosotros, los parlamentarios, tenemos una responsabilidad inmensa ante el país ahora. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje a gente tem uma edição relâmpago aqui, emergencial, não é isso, Geraldo? Edição extra, edição emergencial, e já vamos agradecer demais essas duas pesquisadoras que toparam bater esse papo aqui com a gente. A gente tá falando de quem, Felipe? Na América Latina não tem dia fácil e a gente escreveu, graças à intermediação de alguns colegas, né? Eu queria começar agradecendo o Vitor Lage e o Lucas Mesquita por nos colocar em contato com duas grandes pesquisadoras sobre Bolívia, pessoas que entendem profundamente, têm produção acadêmica sobre o tema. Inclusive, essa produção a gente vai deixar descrita no nosso site, mas eu vou começar então com a Sue Yamamoto, que me foi apresentada pelo Vitor Lage, que é professora de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, a quem eu já agradeço imensamente a disposição de falar com a gente. Sue, é um prazer enorme te conhecer e obrigado por estar aqui. Prazer, Felipe. Prazer e obrigada pelo convite aí para participar do programa. E você vê, né, que essas, não sei se é desgraça, mas enfim, essa conjuntura da América Latina acaba reaproximando pessoas. Eu tenho o prazer aqui de receber também a Ana Carolina Teixeira, que a gente já conviveu há muito tempo atrás, lá no Rio de Janeiro. A Ana hoje é professora de Relações Internacionais da UNILA, já foi coordenadora do curso, membro do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UNILA. Também tem muita vivência na Bolívia, muita pesquisa. Prazer te receber aqui, Ana. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Eu acho que realmente tem muito tempo que a gente conviveu, mais ou menos uns 15 anos, né? Só a Bolívia para nos aproximar. Pois é, só essa conjuntura mesmo. Pois é. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Aqui então para ouvir de quem conhece bastante do tema, né? Tá difícil entender o que está acontecendo aí no país vizinho, muita cobertura cruzada na mídia, muita gente
dando opinião sem ter, com pouco conhecimento do tema. Então a gente queria aqui ouvir de vocês, mas antes até se vocês quisessem contar um pouquinho da relação de vocês com o país, das pesquisas que vocês já fizeram por lá, enfim. Bom, eu acho que eu posso começar. Eu, enfim, trabalhei com a Bolívia, né, desde a graduação, né, 2007, fiz o meu trabalho de conclusão de curso lá, no início do governo do Evo Morales, né, e aí depois fiz um mestrado, que foi quando eu morei em Cochabamba, que eu estava contando para a Ana. Fiz um mestrado também sobre a Constituinte boliviana, né, entre 2010 e 2011, né, a Constituinte ela ocorreu de 2006 a 2009, né, até a aprovação final, mas aí eu fiz mestrado depois sobre isso, e depois fiz um doutorado sobre movimentos sociais e memória coletiva, também sobre a Bolívia, num período mais recente, assim, então... tem sido quase que uma obsessão acadêmica, assim, trabalhar com o tema. Mas é isso. Eu comecei a pesquisar Bolívia em 2006. Eu estava terminando o meu mestrado, que, na verdade, o tema do meu mestrado era movimentos sociais, mas era o movimento dos seringueiros no Brasil. Era a transnacionalização do movimento. E aí eu comecei a trabalhar no OPSA, né, do IESP, no Observatório Político Sul-Americano, como pesquisadora. E aí comecei a pesquisar o Uruguai, e fiquei um mês pesquisando o Uruguai, isso acho que foi em abril, maio, por aí. E aí, logo depois, me colocaram para pesquisar a Bolívia, e coincidiu com a época da nacionalização dos hidrocarbonetos. Então, foi um período bem tenso e difícil, inclusive, para a pesquisa, porque a gente pesquisava os jornais, os documentos, mas nem de um lado nem de outro a gente tinha muita informação, era muito confuso, muita turbulência. E aí eu fiquei de 2006 até 2007, o final de 2007, acompanhando, né, os jornais bolivianos, e toda a tensão que ocorria ali. Aí depois eu comecei o meu doutorado em 2010. E aí, no doutorado, eu fui pesquisar o processo de descolonização da Bolívia, né? Enfatizando o governo do MAS, né? Desde que o MAS chegou ao poder, até mais ou menos 2012, 2013, que foi o período que eu morei lá. Coincidentemente, eu e Suê moramos lá de 2012 a 2013, mas nunca nos encontramos, né? E aí, então, aí fiz o doutorado sobre isso, e aí, desde então, a Bolívia tem sido quase que uma obsessão também. Bom, então, a gente percebe que nós temos aqui a honra, né, a alegria de ter duas pesquisadoras com pesquisas mesmo profundas sobre o país, e eu já sei também que para a gente entender a conjuntura não tem respostas muito fáceis, né? E justamente para a gente poder aprofundar essa compreensão do que a gente assistiu nos últimos dias, eu queria começar, então, perguntando para vocês duas coisas assim, que eu acho que exigiriam bastante tempo, mas eu vou pedir para que vocês falem, na medida do possível, de maneira resumida, que primeiro como que funciona, né? Como que as instituições bolivianas funcionam, né? A gente lê bastante coisa, ouvi falar bastante coisa da característica do Estado boliviano, que é plurinacional. O que é isso, né? E a segunda pergunta se for possível, né, a gente já começar a enquadrar o próprio Evo Morales dentro dessa institucionalidade boliviana, né, para a gente fazer um balanço do que foi o governo boliviano com o Evo, para a gente primeiro contextualizar até chegar na crise. Dá para falar algumas coisas sobre esses dois elementos? Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a plurinacionalidade, né? Acho que tem a ver... Bom, então a Bolívia não era um Estado plurinacional, né? Ela virou um Estado plurinacional a partir de 2009, com a aprovação da nova Constituição, né? E a plurinacionalidade, ela é um termo, digamos, em disputa, né?
De maneira institucional, que a plurinacionalidade implica, né? Ela implica um reconhecimento de que a Bolívia é um país plural, né? Ela tem diversas nações indígena, originária, campesinas, né? Ela tem arranjos indígenas autônomos, né? A autodeterminação dos povos indígenas, né, e das nações indígenas. Então, existe um reconhecimento institucional de que a Bolívia é um arcabouço mais amplo que incorpora essas unidades de certa maneira. Então, existe essa ideia de significado, né? Outras pessoas vão identificar a plurinacionalidade como algo que reconhece, que tem a ver com a característica da Bolívia como sendo uma nação etnicamente plural, né? Então, talvez isso estaria mais vinculado a uma ideia de multiculturalidade, né? De diversidade étnica, cultural, né? Ou seja, seria uma fórmula que diria mais que o nacional é plural, né? Institucionalmente, como eu falei, isso tem impacto na definição das autonomias indígenas, né, que são reconhecidas pela nova Constituição, de circunscrições especiais indígenas, né, então os povos indígenas na Bolívia, eles têm direito a eleger representantes, por exemplo, na Assembleia Plurinacional, né, na Assembleia Nacional, mas também nas Assembleias Departamentais, de maneira direta e por seus usos e costumes, né? Algumas circunscrições indígenas podem fazer isso, né? Principalmente aquelas que são minoritárias nos seus estados. Principalmente na área da zona na meia-lua, né? No Oriente Boliviano, nas regiões que os povos indígenas não são a maioria da população, né? Então, acho que isso é um pouco uma caracterização geral, né? Quais são as novidades desse Estado plurinacional que se inaugura a partir de 2009, né? E eu acho que que esse Estado plurinacional é uma das grandes conquistas, né? Que o governo Evo conseguiu, né? O que esse processo, que eles chamam de processo de mudança, né? Processo de câmbio, conseguiu nesse último período, apesar de não estar sendo efetivado como talvez os povos indígenas gostariam, né? Então você tem aí uma série nesse último período do governo Evo, especialmente a partir de 2010, com o conflito de Chipre, você tem uma série de atores sociais que questionaram o compromisso do Evo, de fato, o governo dos povos indígenas, a autonomia indígena, enfim, então houve aí acho que isso entra mais um pouco na caracterização do governo, né? Enfim, acho que é isso. Eu vou pegar por essa última fala da Suê, que eu acho importante, porque eu acho que, assim, para a gente entender o que está ocorrendo hoje na Bolívia, a gente passa por esses desacordos ou desencontros que começaram a ocorrer mais intensamente, como ela colocou, a partir de 2010 e principalmente a partir de 2011, né, com o massacre de Saparina, a questão do Chipres, que evidenciou muito claramente uma cisão aberta entre governo, né, e entre grupos indígenas. Isso é importante porque o governo sempre se disse como um governo indígena, sempre quis colocar como sendo, principalmente no internacional, como sendo um governo indígena, né? Então, vou aí pegar por essas questões, né, que de fato, para entender o que ocorre hoje, a gente tem que pensar como é que, por exemplo, determinados grupos indígenas que antes eram da base de apoio, hoje em dia são a oposição ao Evo Morales e a oposição a tal ponto de apoiarem ou apoiarem, digamos, estrategicamente, inclusive a oposição da meia-lua boliviana, né? Uma elite sabidamente racista, aliás, comprovadamente racista, é importante que se diga isso é comprovado, né? E aí, o que acontece, né? Se a gente olhar para a Bolívia, né, e aí concordo com o Suê, que
a questão da plurinacionalidade do Estado plurinacional, né, disso está na Constituição. Isso foi um ganho tremendo, né, para os povos indígenas na Bolívia, né, foi um ganho tremendo para o Estado boliviano em si, né. Só que desde esse processo, e principalmente quando a gente tem um enfraquecimento político no primeiro momento da elite da meia-lua, a gente começa a ter, como mais aparente no cenário político boliviano, esse desencontro entre grupos que seriam de uma mesma base política, da base política do governo, né? Envolvendo principalmente grupos indígenas que eles chamam de orgânicos, né? Ou seja, aqueles grupos indígenas que vivem em comunidades e tal, e aí procurando se diferenciar de indígenas que eles chamam de campesinos, né? Ou seja, camponeses, ou mesmo aqueles que são chamados de interculturais, né? Que são os antigos, atendiam pelo antigo nome de colonizadores, e que mudaram justamente pela negatividade associada ao termo colonizador, né? E alguns deles são cocaleiros, né? Então tem isso também, se diferenciando dos cocaleiros, né? O que acontece? Quando a gente tem a ascensão do governo do MAS, muito impulsionado por uma demanda de indígenas, camponeses, originários, né? Há de fato todo um caminhar para fazer avançar e fazer valer esse processo de câmbio, esse processo de mudança. E aí a gente tem a Constituinte, com embates tremendos na Assembleia Constituinte, inclusive de violência física, né? No entorno também a gente tem, nesse período, né, que pega o fim da Assembleia Constituinte, a gente tem um movimento do grupo de apoio ao governo, né, que formado por esses atores que eu já mencionei, em apoio ao processo de câmbio e contra uma oposição muito violenta, abertamente violenta e fisicamente violenta, da elite da meia-lua, né, da região do Oriente boliviano, né, para quem não sabe, né, que é uma elite que durante muito tempo ou governou ou esteve próxima de quem governava o país, é importante que se diga também, né, e que é uma elite que é considerada branco-mestiça e que abertamente desconsiderava, né, a população indígena, camponesa, né, um racismo aberto, né, na sociedade boliviana. Né. E aí, ao longo, né, do primeiro governo Morales, essas tensões, inclusive, que já haviam, por exemplo, entre grupos indígenas e grupos interculturais ou colonizadores, na verdade elas foram, de alguma maneira, obscurecidas, né, pelo embate que tinha entre a elite da meia-lua e o governo e seus apoiadores, né, para tentar fazer valer o processo de câmbio. Na medida em que essa elite vai perdendo seu poder político, né, ocorreu lá para 2009, um episódio chamado do Hotel Las Américas, né, quando a inteligência boliviana desbaratou que teria sido uma tentativa de golpe por essa elite do Oriente, principalmente de Santa Cruz, ao governo Morales. Né. Aí essa elite foi sendo paulatinamente isolada politicamente. Né. O que começou a ver? Essa elite foi sendo isolada politicamente e os embates ou os desacordos entre a própria base do governo começou a aparecer. Né. Ao mesmo tempo, o governo, principalmente a partir de 2010, foi muito claramente se tornando o governo mais centralizador. Eu digo isso em que sentido? Os projetos, né, o projeto de desenvolvimento, etc. e tal, estou citando esse projeto de desenvolvimento porque ele é muito marcante, tá? Mas o que a gente via nos documentos é que havia uma busca por centralizar o Estado boliviano, né, e isso no governo. Né? Então, o Estado passou a ser muito mais centralizador, né, e o governo passou a exercer mais, né, essa centralidade e passou a atuar de maneira tal que
buscava incentivar, por exemplo, né, as exportações de commodities que são produzidas, né, nesse Oriente Boliviano, em grande medida, né, por essa elite, né, estabelecendo, na minha visão, uma aliança entre mil aspas muito frágil com essa elite. Né? Por que eu digo frágil? Porque essa elite nunca tolerou o governo, nunca tolerou as pessoas que eram a base de apoio desse governo, né? Ou seja, os indígenas, camponeses, né? E mais ficou, digamos assim, calada, entre aspas, durante um tempo, né? Porque também não tinha como, não tinha o que fazer, né? A base de apoio do governo era muito forte, a economia estava indo muito bem, né? Só que pouco a pouco o próprio governo foi se desgastando com a sua base de apoio, começando pelos chipes, né? Reprimindo os indígenas das terras baixas bolivianas, que eram indígenas que apoiavam esse governo. E aí a gente começou a ver um processo, inclusive de influência muito grande do governo dentro dessas organizações indígenas. Então, por exemplo, a CIDOB, que é a que representa os indígenas do Oriente Boliviano, né? Ela foi dividida, né? Indígenas que apoiavam o governo tomaram as instalações da CIDOB. Na CONAMAC, que é a organização dos indígenas das terras baixas, né? Os indígenas orgânicos, que eu digo, também ocorreu algo muito semelhante. E aí, esses indígenas foram se desiludindo cada vez mais com o governo, né? A gente teve também outros episódios, e que também vieram na esteira do Chipens, né? Como uma perseguição do governo em relação a organizações não governamentais, né? E sabe-se muito bem que organizações como a CIDOB, por exemplo, né, principalmente depois que ela ficou dividida, a chamada CIDOB orgânica, que é aquela que tem hoje em dia os opositores ao governo, ela, em grande medida, ela sobrevive também desse dinheiro, né, de doações. Né? Outros centros de pesquisa também, que se posicionavam criticamente ao governo, foram ameaçados. Né? O CEDIB, que é em Cochabamba, que é um centro muito conhecido, muito importante, também se sentiu ameaçado de ser fechado. Então, o que a gente foi vendo é que, pouco a pouco, a própria base do governo foi se dividindo, ou seja, o governo ainda mantinha um apoio, principalmente dos cocadeiros do Chapare e dos camponeses da CESUT-CB, né, que, em alguma medida, se viram beneficiados pela distribuição de terras, mas não os indígenas orgânicos, né, que foram se sentindo cada vez mais perseguidos e criminalizados. Né. Então, o que a gente assiste hoje em dia, na verdade, é um esgarçar de uma situação que foi se tornando mais patente e mais severa, eu diria, principalmente a partir de 2011, com a questão do Chipens. Uhum. Eu só teria, enfim, talvez 2 pontos para complementar, assim, eu tenho muito acordo com a Ana, assim, acho que uma coisa que é importante enfatizar, esse acordo com do governo Evo com as elites regionais, ele também está informado por um contexto que essas elites regionais, especialmente de Tarija e de Santa Cruz, que são as elites que lucram com os hidrocarbonetos, né, está informado por um aumento de recursos bastante considerável que foi para a mão dos departamentos, né, porque à medida em que o Evo nacionaliza ou renegocia os contratos de gás a partir de 2007, né, a arrecadação do Estado boliviano com os hidrocarbonetos aumenta muito, né? E essa arrecadação, uma parte bastante considerável, arrecadação direto para os cofres dos departamentos os departamentos que exportam carbonetos, né? Exportam gás. Sim, sim, sim. Quase que existe uma raiva, uma contraposição, digamos, ideológica, racial dessas elites contra o governo do Evo Morales, mas a partir de um determinado momento elas falaram, bom, por que eu estou aqui me desgastando tentando ganhar o governo, se eu estou super confortável com todo esse dinheiro que está chegando aqui no meu departamento pela política de nacionalização do gás do Evo Morales, né? Então isso também foi tipo uma certa um acordo de mais assim do governo com essas elites, né? E isso informa inclusive uma das broncas do departamento de Potosí hoje com o Evo Morales, né?
porque que é um dos eixos aí de rebelião, porque o departamento de Potosí não tem hidrocarbonetos, mas tem minerais. Só que a forma como os recursos, os royalties dos minerais estão divididos no pacto boliviano, né, de impostos, é muito mais centralizado no governo central, né? Então, a bronca dos potosinos poxa, então as nossas elites locais não têm os mesmos recursos, por exemplo, né? O nosso governo departamental, etc., não tem os mesmos recursos que os departamentos da meia-lua têm com a exploração dos hidrocarburos, né? Então, eles queriam, enfim, eles exigem mais recursos nesse sentido, né? Então, aí a gente tem um pouco também uma dinâmica desse regionalismo com o governo central, né? O governo do Evo, enfim, nacional, digamos assim, plurinacional. Sim, mas ao mesmo tempo. E aí, não é que eu estou pensando aqui, concordo contigo, mas ao mesmo tempo, né, que estão, entre aspas, confortáveis recebendo recursos, nunca se sentiram confortáveis em ter um governo que não fosse deles, digamos assim, né? Ou que não fosse um representante deles. Então, eu acho que essa questão econômica é importante para explicar por que essa elite fica calada, mas também é importante entender que teve também uma própria iniciativa do governo de tentar isolá-los politicamente, inclusive prendendo, na época que teve a questão do Hotel Las Américas, algumas autoridades políticas do Oriente, principalmente de Santa Cruz. Isso foi uma jogada política bastante bem sucedida, digamos assim, do governo, né, em tentar isolar essa elite, né, e ao mesmo tempo ter, digamos assim, uma maior margem de manobra, digamos, né. E aí você estava falando de Potosí, sim, se a gente pegar as elites, né, e de diversas partes, né, dos departamentos da Bolívia, a elite de Potosí, né, sim, tem essa questão dos minerais. Ao mesmo tempo, Potosí já há bastante tempo, não só em relação às elites, mas em relação à própria dinâmica ali dos mineiros, né, sempre foi sensível para o governo, né, ou seja, não foi uma, não foram duas vezes que os mineiros, por motivos diversos, né, fizeram marchas até La Paz, com as dinamites, etc. e tal, e outras elites também, se a gente pegar, eu estou falando muito de Santa Cruz, né, mas, por exemplo, a elite de Chuquisaca, né, desde que o Evo assume tem um problema, né, desde que os indígenas, melhor dizendo, sobem ao poder, de alguma maneira, tem um problema muito grande, né, porque não se sentem representados, tem toda aquela questão da capital constitucional, isso, de alguma maneira, nos departamentos, a questão departamental bastante presente, né, influenciando essa relação entre elites e governo. Eu queria só chamar a atenção para uma questão, porque eu estava falando de uma divisão na base de apoio ao governo, e tem uma outra questão aí também, que eu esqueci de comentar, que é o seguinte, né, eu falei dos indígenas orgânicos, mas há também uma intelectualidade indígena, principalmente aimara, que foi sendo... foi se colocando como altamente crítico ao governo, né? E aí a gente tem, inclusive, pessoas que faziam parte do governo, como o Félix Pazzi, que foi ministro do governo Mais, e que saiu, né? Alguns dizem que ele foi saído, né? Pelo próprio governo, né? E começou a se colocar abertamente como crítico ao governo, né? E entre, não só ele, mas outros intelectuais aimaras também, por exemplo, se a gente for olhar para El Alto, né? Alguns intelectuais, inclusive da Universidade de El Alto, alguns intelectuais que escrevem muito sobre viver bem, né? Viver bem, que foi amplamente utilizado pelo governo Morales, né, como um slogan, né? Seja viver bem para pagar impostos ou viver bem para o internacional também, né? Para mostrar como é que o governo abraçava, digamos assim, a cosmovisão indígena,
Muitos deles foram se colocando críticos ao governo, né? Então, a gente também tem uma intelectualidade aimara, ou seja, do altiplano, que vai se colocando como criticamente ao governo, acusando o governo de não ser de fato um governo indígena, né? Um governo que tem um presidente indígena, mas que tem o que eles chamam de um entorno brancoide, né? Ou seja, se a gente pegar ministros e outras pessoas importantes do governo, a maioria vai ser caracterizada por eles como sendo branco-mestiça, né? Ao passo que a gente teria toda uma estratégia do governo de tentar contemplar, né, esses indígenas, mas que para ele seria mais um discurso, através da utilização do Suma Camanha, ou viver bem, né? E não, de fato, os indígenas em si não estariam governando, né? Quem estaria governando seria uma elite branco-mestiça que, na verdade, foi renovada. Isso, né, é o que eles dizem, né? Se a gente for também, sei lá, para pegar a liderança do Felipe Quispe, né? Eu acho importante citá-lo porque ele, durante muito tempo, foi um líder bastante importante e muito mais importante em um momento da história da Bolívia que o Evo Morales, né? Ele também, que era da CSUD-CB e se distanciou quando a CSUD-CB se tornou, digamos assim, um dos braços políticos do MAS. Quando eu digo braço político, eu digo de apoio, né, ao MAS e ao governo Morales. Ele também tem um discurso muito semelhante no sentido de que os indígenas em si não estão governando, né? Quem estava governando era uma elite branco-mestiça que, na verdade, se renovou. Então é importante que a gente diga isso também, porque muitas vezes a gente fala primeiro fala dos indígenas como se fossem todos iguais, homogêneos. Não, né? Eles são muito heterogêneos em termos de nações indígenas, em termos do que eles demandam em alguma medida, em termos de visões políticas, né? E dentro do altiplano, né, também, né? Os Amaras se dividem muito, né? É importante a gente entender isso. Posso tentar fazer uma pausa aqui? Porque, ouvinte, se você está se perdendo um pouco nas siglas, eu também estou. Então, só para tentar recapitular ou dar um pouquinho do panorama dessa conversa aqui, a gente está falando de um governo do Evo Morales e a Ana citou o governo do MAS, né? MAS é o Movimento para o Socialismo, é isso? Isso, o Movimento ao Socialismo. Isso, que seria o partido, né? É um partido político, né? Que surge com o nome de... na verdade, é o MAS e o MAS, né? Instrumento político e tal, mas que a grande novidade dele, entre outras questões, era em um momento político de crise, de representatividade, né? Na verdade, parece que a gente está falando de agora, a gente está falando de um tempo atrás e a gente está vivendo algumas questões de novo, né? De crise, de representatividade e tal. O MAS, acho que foi um dos partidos que mais representou no momento o que seria uma renovação da política, né? Para começar, que ele não vem com o nome de parte, ele vem com o nome de Movimento ao Socialismo, né? Simbolizando que ele emerge da sociedade civil, né? Sociedade civil é tão vibrante. Né? Acho que talvez uma coisa que talvez ajude vocês, enfim, aí a gente pode falar de todas as siglas rapidamente. Que o MAS, ele foi fundado em meados da década de 90, acho que 94, como instrumento político dos movimentos sociais bolivianos, né? E isso contextualiza, inclusive, o início do governo Evo Morales, né? Porque tem a ver com o histórico dele, né? Então, ele vem como instrumento político pela soberania dos povos num congresso unificado de camponeses e de indígenas, né? Nesse congresso unificado, participam a CSUD-CB, que é uma das siglas que vocês devem estar confundindo, né? Que é a Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Campesinos da Bolívia, que organiza todos os trabalhadores camponeses da Bolívia, mas que tem também como subsigla Tupacatari, né? Então, desde a década de 80, a CSUD-CB reivindica
reivindica, de certa maneira, uma identidade étnica indígena, né? E aí o Felipe Quispe, que a Ana falou, é um dos representantes mais fortes dessa perspectiva da CSUD-CB enquanto uma organização indígena também, né? Existe a CIDOB, que também estava em 95 nesse congresso, que acho que chamava Terra e Território, mas a CIDOB, acho que é a Confederação Indígena do Oriente Boliviano, né, que organizava todos esses indígenas das terras baixas, né, que acho que depois passou a organizar todos os indígenas, digamos, mais orgânicos que a Carol estava se referindo, né, que não são os indígenas que se identificam como camponeses, né, são os indígenas que a gente chamaria hoje de indígenas no Brasil, né, que tem uma relação mais, uma relação de territorialidade diferente com espaço, enfim, normal. Não, desculpa, porque eu estou lembrando, só antes que eu esqueci, eles dizem comunários, né, ou seja, são aqueles indígenas que vivem em comunidades indígenas. Né? E aí justamente você falou que seriam mais próximos nesse sentido aos indígenas brasileiros e também por serem das terras baixas, né? Tem uma aproximação nesse sentido. Sim. E aí a gente tem a Organização das Mulheres Camponesas, que são as Bartolinas, né? Porque na Bolívia você tem a organização, a CCB, que é a organização mais geral, e as Bartolinas, que são dessas mulheres camponesas, que também chamam Bartolinas porque elas fazem referência à Bartolina Cissa, né? Que também foi uma liderança indígena anticolonial do século XVIII, Aymara, né, que enfim, fez uma rebelião, tal. Então, ao reivindicarem Tupacatara, Bartolina Cissa, essas organizações camponesas reivindicam, então, uma identidade indígena, especialmente Quechua Aymara, né, que seria uma identidade indígena do altiplano, muito forte, né? Aí, outra organização, deixa eu ver. A Conamá que vem depois, né? Duas marcas, né, do Colhaçuio. Mas, só antes de falar que eu acho que você tocou num ponto importante, quando você fala do Felipe Quispe, principalmente a CSUD-CB, e quando você fala como esses indígenas campesinos, digamos assim, reivindicam, né, toda uma identidade indígena Aymara e Quechua, né? E aí, no caso do Felipe Quispe, eu acho isso muito importante, né? Porque quando a gente tem lá a Guerra do Gás, por exemplo, né, na Bolívia, né, que foi o que acabou levando, né, em alguma medida, a queda do governo do GONI, do Gonçalo Sanches de Lozada, né? A gente tem todo um trabalho do Felipe Quispe, né, inclusive para reconstruir, né, uma identidade indígena, né, no caso Aymara e Quechua, né, se remetendo, por exemplo, a Tupacatari, se remetendo a Bartolina Cissa, né, que foram lideranças importantes no século XVIII, né, e que até hoje em dia são lembrados, né, na história da Bolívia, é uma memória muito presente, né. A gente tem toda uma reconstrução, digamos assim, do Colhaçuio, né? O que seria o Colhaçuio? Quando a gente olha para o Império Inca, né, ele estava dividido em suios. Um deles era o Colhaçuio, né? Pega uma boa parte da Bolívia, né, principalmente das terras altas, pega um pouquinho também de outros países como a Argentina e tal, né? Se você conversar, por exemplo, com o Felipe Quispe, você vai entender de fato, né, tudo isso que a gente está falando de reivindicar identidade ou reconstruir uma identidade indígena, né, principalmente Aymara e Quechua, né? Se você conversar com ele, você fala, você começar a falar de indígenas e tal, ou de originários, né, se você quiser usar essa palavra que eles também usam, né, a primeira coisa que ele vai falar para você é o seguinte: olha, eu não sou indígena, eu não sou originário, eu sou colha, ou seja, eu sou aquele próprio do Colhaçuio, né? Eu sou, e depois ele fala, eu sou Aymara, né? Então, há uma identificação para ele primordial com o Colhaçuio, né? E, em segunda medida,
com a Bolívia, né? Isso é importante, né? E aí porque explica também, por exemplo, né, essa reivindicação maior que vai ocorrer depois em relação, e mais ampla, né, em relação à identidade indígena, né? O próprio nome Collasuyo está presente na CONAMAC, que a Sue estava citando, que é o Conselho Nacional de Ailues e Marcas do Collasuyo, né? Os Ailues são as comunidades indígenas, digamos assim, né, do altiplano, né, eles se organizam em Ailues, ou seja, em comunidades indígenas, né? Então, tudo isso é importante para a gente entender, e eles, né, os membros do Collasuyo, reivindicam toda uma ancestralidade, uma identidade aimara e quechua. Então, só para complementar o que a Sue estava falando. Não, eu acho que isso dá um pouco o contexto dessa diversidade de movimentos camponeses e étnicos, né, indígenas, que compõem aí o cenário da esquerda boliviana, de certa maneira, dos movimentos sociais na Bolívia, na década de 90, né? E aí isso estoura, né, e nos anos 2000 e nos anos de 2003, com a Guerra da Água e na Guerra do Gás, que são revoltas antineoliberais, né? E são revoltas que demandam a nacionalização do gás, no caso da Guerra do Gás, que a Ana já tinha citado, demandam que são contrárias à privatização da água, no caso de Cochabamba, em 2000. Então, são uma série de momentos em que digamos, essa frente histórica indígena camponesa e que reunia uma série de movimentos urbanos de esquerda também nas grandes cidades da Bolívia, lutou contra esses governos ditos neoliberais, né? Ou seja, Gonçalo Sánchez de Losada, o Tuto Quiroga, enfim, que também reaparece agora no cenário político e tal. Então, quando essa crise emerge, né, e a esquerda boliviana, os setores progressistas populares, junto com todas essas organizações indígenas e camponesas, se de certa maneira se organizam, né, com base numa agenda antineoliberal, os governos que estavam vigentes naquele momento, né, o Sánchez de Losada, eles vão perdendo a sua base de apoio, né? Então você tem em 2003 tem o que chama de agenda de outubro, né, que é a nacionalização do gás, que tem a ver com a reforma agrária, com a política agrária, a reivindicação de nova constituição política para a incorporação dos setores indígenas, né, uma série de pautas que se cruzam aí nesse começo do século XX, que obrigam uma série de renúncias desses governos e que catapultam Evo Morales, então, como uma liderança viável, né, desse processo, porque vem desse histórico de uma organização política que já tinha emanado, que já tinha surgido como instrumento político dessas organizações, principalmente indígenas e camponesas, né. Óbvio que naquele momento, depois de um tempo, né, então você tem a fundação do MAS em 95, até ele chegar à presidência em 2005, teve uma série de divergências, né, a Sidob se afasta do MAS, CONAMAC já não entra como uma organização que compõe o MAS, né, então você tem uma série de divergências ali. Mas ele é visto, de maneira geral, pelos setores populares, pelos setores camponeses indígenas, como um dos seus, como alguém que veio das suas fileiras, que lutou pelas pautas populares da Bolívia até aquele momento, né? Então, acho que isso dá um pouco o contexto também da chegada do Evo Morales e um pouco o contexto dessas siglas também. Isso é, só para completar, você está falando da chegada do Evo e dos movimentos sociais. E aí, do outro lado, estaria essa elite branca, racista, enfim, que vocês já citaram aí. E golpista, né? Uma elite golpista. Atualmente golpista. Não, historicamente golpista, pelo que eu entendi também, não é? Porque que é essa elite da meia-lua, é isso? Que são esses departamentos de Tarifa, Santa Cruz, Beni e Pando. Aí são a parte do país que faz fronteira
E aí, enfim, não sei se tem alguma relação ou não, que faz fronteira com o Brasil e com o Paraguai, né? É que o contexto daquele momento era isso mesmo, né? E havia uma divisão muito clara no cenário político boliviano entre um grupo, né, que estava levando a cabo e queria levar a cabo o processo de câmbio, né, que eram indígenas, camponeses, das suas diversas organizações, né, e que apesar de suas diferenças, digamos assim, viam na figura do Morales já uma figura política, né, bastante importante, né, e que, digamos assim, conseguiria de alguma maneira agregar algumas agendas. E de outro lado a gente tem essa elite racista, né, e da meia-lua, né, que economicamente, né, se destaca bastante, né, e que sim, né, se a gente colocar pegar a questão do Hotel Las Américas, né, ela é historicamente golpista, sim, houve esse episódio, então a gente pode dizer que ela é historicamente golpista, sim. Agora, o que eu acho interessante é que o contexto, ele mudou muito, né, por exemplo, a Sue estava falando que, de fato, né, quando o MAS, né, chega ao poder, quando o Morales chega ao poder, né, quando há essa mudança na Bolívia, vem no contexto de um desgaste muito grande, né, de diversos setores da população, né, com essas medidas neoliberais, né? Diversos setores da população empobreceram muito, né, com as medidas de austeridade, né? E era preciso mudar isso, né? Isso não significa dizer que no contexto hoje em dia, não só e aí eu estou falando não da elite da meia-lua, né? Mas, por exemplo, esses setores que formavam parte da base de apoio do governo, né? Principalmente grupos indígenas, alguns camponeses, né? Se a gente olhar hoje em dia para o cenário político da Bolívia, quase todos os grupos da base de apoio ao governo estão divididos. A CONAMAC está dividida, a SIDOP está dividida, a CSUT-CB está dividida, né? Inclusive, se a gente olhar, cair de paraquedas e começar a ler o jornal boliviano, a gente começa a não entender nada, né? Porque como é que você vê numa mesma organização uns apoiando a saída do MAS, outros contra, e aí descendo, né, La Paz e se colocando como um apoio, como uma resistência ao golpe, né? Mas isso não quer dizer que esses grupos, né, que eram da base de apoio do governo, que eles estejam necessariamente a favor de medidas neoliberais. Não quer dizer isso. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Viva mi patria Bolivia, una gran
Ana, até aproveitar, eu acho que a sua só fala dá margem para uma dúvida que eu tenho. Porque, veja, o que vocês acabaram de dizer pra gente, fazendo um resgate de tudo que foi dito, assim, grosso modo, dá para ficar muito evidente que a Bolívia é um país muito complexo, tanto dentro da esquerda boliviana. Eu ouvi com muita atenção o relato que vocês fizeram das inúmeras leituras e divisões, né, e grupos que por algum momento se sentem representados no MAS, mas depois já com algumas dissidências e até chegar nesse momento mais atual que você estava narrando há pouco, e também a elite, como a gente acabou de caracterizar, uma elite branca e golpista, né, naquela região, o Geraldo acabou de lembrar, conhecida como Meia-Lua. E por que eu estou resgatando isso? Porque ouvindo vocês falarem, me corrijam se eu estiver errado, me faz achar que o governo do Evo mostrou uma tremenda habilidade política de persistir por tanto tempo, né? Claro que, como a Sue mencionou, tem uma questão de um cenário externo que acabou ajudando, né? Ou seja, essa elite, ela até certo momento, ela ganha com isso, quer seja pelo aumento do preço do gás, mas talvez até um outro elemento importante seja o boom dos commodities, ou seja, essa elite ela é acomodada até certo ponto por conta desse ambiente econômico favorável, e talvez aí também esteja alguns elementos importantes para a gente pensar os indicadores, os bons indicadores, né, de crescimento econômico, de redução da desigualdade na Bolívia. Isso parece, se eu entendi bem, ajudou a manter as coisas mais ou menos aglutinadas. E também, e aí eu faço essa pergunta, me parece que uma das características políticas do Evo, justamente para manter o seu governo por tanto tempo, né, num país complexo, com tantas forças distintas, como vocês bem narraram, o Evo ele acaba por centralizar o poder, talvez até como uma reação, né, a essas inúmeras correntes e pensamentos e regiões. Me parece que o que vocês estão chamando aqui de centralização do poder do Evo também é uma consequência direta desses inúmeros grupos que vocês acabaram de narrar. Faz sentido essas coisas? Eu estou entendendo direito? Sim, eu penso dessa maneira também, né? Foi a forma que o governo encontrou de tentar se manter, né? E tentar manter o projeto político, né, deles durante tanto tempo, né? Eu acho que tem uma questão aí também que é muito importante, que a gente tem que colocar, de por que o Evo, né? Sempre o Evo, né? Então, existe uma dificuldade muito grande em formar quadros políticos, né? Do mais, né? E que fossem tão... enfim, eu vou utilizar a palavra carismático, mas a gente pode colocar tão um líder político tão hábil, digamos assim, quanto o Evo, né, tão carismático, que conseguisse congregar de alguma maneira, né, a população e fazer com que essa população se sentisse representada, né? Então, eu acho que tem, sim, tem a questão da centralização como fator, né, que de repente foi visto como algo que era necessário até para que o governo, né, se mantivesse durante tanto tempo, né? E eu me lembro que uma vez eu estava conversando até com um professor, e a gente estava conversando sobre a Bolívia e tal, e aí o que ele me falava era o seguinte: mas o Evo está conseguindo segurar a coisa ali, né? Ou seja, não a gente não está vendo crises, né, políticas, né, como a gente está vendo agora, né? Mas, ao mesmo tempo, isso teve o seu preço, né? Ele perdeu o apoio de grupos importantes. Esses grupos importantes, em alguma medida, pelas próprias circunstâncias, foram se aproximando, né, dessa antiga oposição, né? Então, é um cenário complicado que culminou com o que a gente está vendo agora.
que tem a ver com o que a Ana tinha apontado mesmo, né? Então, a partir do momento em que tem uma consolidação do governo em termos dele não estar mais sendo questionado pela direita, né, dele aprovar a nova Constituição de virar uma grande força hegemônica, os desgastes internos do bloco do poder do MAS, eles começam a aparecer, né? E aí eles começam a aparecer com relação a projetos que são bastante antagônicos mesmo, né? Que tem a ver com o projeto de desenvolvimento, né? Com os grupos indígenas do Oriente, porque o governo Evo é um governo nacional desenvolvimentista, apesar do discurso dele, do bem viver e tal, enfim, ele é um governo que responde de certa maneira, a um modelo extrativista, né, que depende desse modelo. Então, esses desgastes vão aparecendo. E aí, para responder a esses desgastes, ou o desgaste de Potosí também, que tem a ver com uma divergência com relação a quanto recurso fica no departamento, né? E para responder a esses desgastes, a forma como o governo atuou foi uma forma um pouco de fazer burla, de não considerar ou de diminuir essas críticas, né? Então, em Potosí, assim, o movimento cívico de Potosí é muito magoado com o Evo, né? Porque Potosí era um bastião do MAS durante muito tempo, né? E aí você tem os movimentos cívicos, né? Que estão reivindicando aí mais royalties para mineração, mais recursos, enfim, coisas que estão na agenda local. E o governo do Evo vai dizer que eles são da direita, que eles são golpistas, enfim, vários momentos o governo do Evo vai fazendo um pouco de burla desses setores, né? Mesma coisa com os ambientalistas, com os indígenas do Oriente, né? São as ONGs vendidas para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, ele não teve, talvez, a posição dele não foi uma posição que de início falava, não, olha, eu entendo a sua crítica, mas assim, estamos aqui negociando, entendeu? Muitos desses movimentos falavam, olha, o governo neoliberal negociava mais que você, né? No sentido de vir aqui falar com a gente, escutar a nossa demanda, né? Porque a primeira coisa que ele fazia, o modus operandi do governo, especialmente para esses setores que eram da esquerda antes, era um modus operandi muito deslegitimador das demandas locais, né? Quando eram demandas populares, eram demandas que reivindicavam direitos, no caso de Típines, entendeu? E aí, depois que você tem um grande movimento nacional que denuncia tal, aí ele volta atrás, aí fala, não, vou escutar os companheiros indígenas, não vou escutar os companheiros de Potosí, mas o modus operandi dele antes era um modus operandi de deslegitimação daquele movimento, né? Então isso também, de certa maneira, informa um pouco um caldo de ressentimento desses movimentos com relação ao governo que está estourando agora também, né? Exatamente. No caso de Potosí, você estava falando, eu estava me lembrando das leituras de jornal, porque os cívicos de Potosí, eles foram até La Paz para dialogar com o governo, né? E sequer foram recebidos, decidiram voltar, super desiludidos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso dos indígenas, seja no Típines ou aqueles que são das terras altas, né, que são os chamados comunários, é impressionante, porque sim, o governo utilizava esse discurso que são da direita, se aproximaram da direita, e aí era uma coisa muito discursivamente violenta, porque assim, ou esses grupos eram criminosos, né, e aí desenterravam questões que haviam acontecido há muito tempo atrás, só que não era um problema até então, né, ou então criavam, né, criava-se um discurso em que apontava que essas pessoas eram de alguma maneira criminosas, ou então eram pessoas que estavam sendo manipuladas pela direita, né? Então, o discurso bem, como você falou, né, que procurava deslegitimizar bastante, né, qualquer demanda, né, que não entrasse, digamos assim, no projeto nacional desenvolvimentista do governo, né? Então, isso informa, né, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo. A gente pegar diversos grupos ali, eles são contra a política extrativista do governo,
né? E por isso, né, apoiaram, digamos assim, né, a renúncia do Evo, queriam que ele renunciasse, queria que o MAS saísse do poder, né? Mas são abertamente contra o extrativismo, não necessariamente, né, ou seja, não necessariamente porque de alguma maneira se aproximaram da elite da meia-lua, eles são a favor de medidas neoliberais, não é isso. Mas então, eu acho que fica a pergunta, né? A gente narrou aqui um contexto, vamos dizer assim, da década de 90, né? Que é com essas elites da meia-lua no controle do país, que levou a uma série de crises, de tensões, de questionamentos do modelo neoliberal, leva o MAS ao poder, leva o Evo ao poder, com o apoio dos grupos indígenas, não é isso? Com essa ideia é o primeiro presidente indígena. O Evo aprova uma Constituição, cria esse Estado plurinacional, mas, ao mesmo tempo, faz um modelo de partilha que satisfaz as elites da meia-lua e vai desgastando a base de apoio que ele tem, não é isso? Ótima síntese. Essa narrativa supostamente leva a gente a um momento em que o Evo não vai mais conseguir se reeleger, o governo vai cair, etc. Não é isso que a gente está vendo agora, né? Que é um pouco o que vocês estão narrando. Quer dizer, não é porque a base de apoio social erodiu que ela automaticamente se alinhou com a direita neoliberal da meia-lua. O que está acontecendo na Bolívia agora, né? O que dá para a gente dizer dessas últimas semanas aí? Ou desses últimos meses? Porque também teve uma reação, né? A partir do momento que ele foi derrubado, você também está tendo uma reação, né? Como é que a gente faz sentido de tudo isso? Eu acho que a história mais recente, enfim, a gente deu muito contexto do Evo, mas assim, se a gente for pegar uma cronologia do que está acontecendo, que explica o que está acontecendo agora, a gente vai ter que pegar 2016, né? E aí sai um pouco do que a gente está falando imediatamente, né? Por que o Evo não se renovou, por que o MAS não tinha novas lideranças, enfim, né? A Constituição boliviana prevê, né? Vocês devem ter acompanhado isso, né? Previa só uma reeleição. O Evo conseguiu uma autorização, enfim, uma interpretação da Constituição de que ele podia ser candidato à reeleição novamente em 2014, né? Porque a Constituição não era vigente ainda, então ele estava se reelegendo só uma vez a partir da aprovação da Constituição, né? Ok, uma interpretação ampla, enfim, flexível, mas isso aconteceu. E chegou em 2016, ele queria concorrer de novo esse ano, né? Só que aí não tinha mais como interpretar a Constituição de outra forma, né? Então ele propôs uma emenda constitucional que, segundo a nova Constituição, ele precisava ser aprovada pelo Congresso, mas também precisava ser aprovada em referendo, porque a Constituição boliviana só pode ser emendada por referendo, né? E aí foi feito um referendo popular e o MAS perdeu, né? Em 2016, né? 21 de fevereiro de 2016, mas perdeu por 0,5%, por coisa mínima, mas perdeu, né? Enfim, com esse resultado, o MAS apelou à Corte Constitucional, né, o Tribunal Constitucional, e conseguiu um julgamento favorável ao seu caso, com base no seu direito fundamental a ser candidato político, né? Ainda que isso fosse contrário ao acordo constitucional, à Constituição política, enfim, as regras que estavam ali, né? Então, a partir disso, acho que isso foi 2017, né? A partir do momento em que o Tribunal Constitucional autoriza o Evo a ser candidato de novo, existe uma reorganização dos setores sociais na Bolívia que não estão mais organizados com base no direito-esquerda, com base no... enfim, eles se reorganizam especialmente com base no eu apoio o MAS ou eu apoio o referendo de 21 de fevereiro, né? Então, quando o MAS ele apoia enfim, segue com essa política de ignorar o referendo, né? Ele mesmo divide a sociedade boliviana com a consigna do autorismo da democracia, né? Ou seja, as pessoas que estão defendendo o 21 de fevereiro defendem a democracia, né? E aí
você consegue, com a consigna da defesa do 21 de fevereiro, unificar setores da direita mais tradicional de Santa Cruz, com setores da esquerda urbana, por exemplo, essas que a Ana estava comentando, né, o setor os aimaras urbanos de La Paz, com setores ambientalistas que estavam insatisfeitos. Você reúne um amplo setor da sociedade boliviana e coloca do outro lado os setores que são apoiadores do MAS mais tradicionais, que vivem sobretudo na área rural, e que vão dizer, bom, eu quero que o companheiro Evo seja candidato mesmo, entendeu? Não vejo problema a questão da rotatividade do poder, enfim, ele é o nosso representante, é o hermano e tal, e que é mais ou menos uns 40% da população boliviana, né? Então ele faz isso nesse processo. E aí, claro, né, o processo eleitoral todo é um processo tenso, a oposição já entra no processo eleitoral desconfiando do processo, denunciando o processo, com uma grande má vontade em reconhecer os resultados da eleição. A eleição tem uma série de irregularidades que foram denunciadas, né? Então, assim, você tem uma cadeia de eventos que levam ao golpe, né? Que eu julgo que foi um golpe, enfim, que aconteceu no último domingo. Mas essa cadeia de eventos explica um pouco o que aconteceu. Aí, não sei se a Ana quer contextualizar mais, porque tem muita coisa para contextualizar disso. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que 2016 é como se fosse a gota d'água para diversos grupos na Bolívia, né? Aqueles que já eram os antigos opositores, aqueles que se desiludiram com o governo, que eram parte da base aliada, e aí se desiludiram, né? Diversos setores da classe média, por exemplo, que também entendiam que deveria haver uma renovação, né? Então, acho que fevereiro, 2016, foi um marco, né? E o 21F, especificamente, aí de fato você recria, você reconstrói uma polarização na sociedade boliviana, né? Que é isso, ou você é massista ou você é a favor do 21F. Aí você tem a formação, por exemplo, né, de um comitê em defesa da democracia, que vai congregar pessoas que jamais se pensaria, se a gente olhasse para 2006, a gente jamais pensaria que essas pessoas estariam, digamos assim, nesse mesmo saco de gatos, né? A gente vai pegar indígenas comunários, a gente vai pegar representantes da elite crucenha racista, né? Então, a gente é formado um outro grupo contrário ao MAS, mas que é um grupo tremendamente heterogêneo, né? Que tem demandas distintas, que tem posturas distintas, né? E que torna, inclusive, o cenário mais delicado para a gente pensar no que vai ocorrer depois do golpe, né? Por exemplo, a Janine Áñez, né, que era a segunda vice-presidente do Senado, ela assumiu hoje, né? Depois de horas, né, esperando o comparecimento de deputados e senadores do MAS, que não compareceram, né? Compareceram só os da oposição, e aí então eles decidiram não esperar mais e fazer com que ela assumisse, né? Ela assumiu, né? E aí, curioso que nesse grupo, né, que é a favor da democracia e tal, a gente teve durante um tempo muito presente a figura do Carlos Mesa, né? Só que se hoje em dia, se a gente olhar os jornais e para a televisão boliviana, ele está completamente apagado, né? Por exemplo, se a gente olhar para a posse, né, da Áñez, né? Quem compareceu, né, e que não é deputado nem senador, é o Camacho, né? Que é aquele líder que vem sendo comparado ao Bolsonaro, né? E ele estava ali presente, foi para a varanda, né? Entrou no Palácio Queimado, foi ali para a varanda, apoiou, estava ali com a Bíblia, a Janine também. Como será, por exemplo, que os indígenas, né, comunários, né, que se desiludiram com o governo do MAS, como será que eles vão encarar isso? Né? Uhum. O que será que vai acontecer, por exemplo, eles dizem que vão convocar eleições, né?
E o Camacho diz, por exemplo, que não tem pretensões, né, eleitorais, digamos assim. Mas será mesmo? O que será que vai acontecer? Que nem o Moro. O que será que vai acontecer? Não sou político. Mesmo que ele não tenha, de repente seja o Mesa e o Mesa ganha. Mas esse pessoal vai estar aí presente no governo ou não, né? Então, assim, esse saco de gatos tão diverso, né, ele torna bastante difícil da gente prever uma sustentação, digamos assim, de um próximo governo. A minha leitura é essa, né? E eu acho que a gente tem que atentar também para o próprio entorno, né, regional, né? Por exemplo, no Brasil a gente vive uma nova direita no poder, né? O fato da Jeanine Áñez, né, ter segurado uma Bíblia enorme na mão, né, quando ela tomou posse, né, e de ter sido acompanhada pelo Camacho, de outras pessoas, que essas sim são ou deputados ou senadores, que também estavam com a Bíblia na mão, né? O fato de pessoas, né, que foram entrevistadas depois falarem que é o retorno, por exemplo, da família, etc. e tal, né? Da importância da família, né, e dos valores, né, morais e tal, parece uma direita também mais renovada, e renovada quando eu digo mais próxima à direita que a gente vê no governo brasileiro, né? Eu estou falando dessa direita mais religiosa. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção para esse cenário e ver também a própria repercussão que tem na esquerda desse entorno regional. Como será que eles vão reagir a isso, né? Eu acho que tem uma repercussão que a gente tem que observar muito atentamente. Eu acho que tem dois processos aí, complementando um pouco o que a Ana colocou, que vale a pena a gente prestar atenção, né? Então, por um lado, a gente tem essa oposição que se reunia pela consigna da democracia e que é muito diversa, mas que passou por uma transformação brutal nessas últimas semanas, né? Porque essa oposição começa e entra no dia 20 de outubro, ou nos dias seguintes aí da eleição, reivindicando o segundo turno. Sim. Entre o Mesa e o Evo. E aí ali o Mesa era a principal figura política daquilo, né? Ou seja, eles teve irregularidade na eleição, então o MAS deturpou a eleição para favorecer Evo Morales, a gente exige o segundo turno, né? Aí o governo aceita, enfim, a auditoria da OEA, dão os prazos, etc. De repente surge o Camacho pedindo a renúncia do presidente, novas eleições e a renúncia do presidente, né? E aí você tem uma substituição da pauta, uma substituição da liderança, né? O país se paralisa aí com essa novela do Camacho, vai chegar em La Paz ou não para entregar a carta de renúncia, né? Então você tem toda essa tensão. Então, a pauta vira muito rapidamente, né? Então, primeiro você tinha uma pauta pela democracia, de repente vira a renúncia do Evo, de repente a principal liderança não era o segundo candidato, a principal liderança vira um líder cívico de Santa Cruz, que é um fanático religioso, sim, né? É bom lembrar que ele é um fanático religioso. No meio do processo, os grupos se enfrentando, né, nas cidades, né, porque os grupos urbanos defendendo o seu voto, né, contra a fraude, e os grupos rurais, as Bartolinas, né, alguns setores da CCB, os cocaleiros, enfim, alguns mineiros, indo para a sede do governo, indo para as cidades para demonstrar seu apoio ao governo do Evo, né, reeditando lá o cerco camponês. Então, você tinha esse processo de conflito dentro, na Bolívia, né, as pessoas se enfrentando, e algumas ações que vão definindo o caminho para o golpe, né? Então, a polícia se amotina, né? Em algum momento a polícia vai lá e defende que o governo tem que renunciar, nesse final de semana agora, né? Vai lá e dá proteção para o Camacho, ir ao Palácio Queimado, entregar a carta que o Evo tem que assinar de renúncia, é a polícia boliviana que vai lá e dá proteção, tem várias ações, né? Queima de casa, tem a queima de casa do presidente da CONAD, tem a queima de casa do presidente da CONAD, mas tem a queima de casa de vários parlamentares, ameaça de várias pessoas do MAS, nesse contexto de que a polícia não está mais atuando, né? E aí, com o informe da OEA chegando, dizendo que
que o Evo, que as eleições de fato tiveram irregularidades, né, as Forças Armadas vão lá e pedem para o governo renunciar, basicamente. O que ela está dizendo para o governo? Está dizendo, olha, eu não vou te proteger, né, portanto eu vou deixar você à mercê das ações do outro lado e vou proteger o outro lado. Né? Então, as Forças Armadas, ao falarem o governo Evo tem que renunciar, ela está escolhendo um lado, né? Nesse processo de conflito e de aumento de conflito que existe na Bolívia, né? O que me impressiona, e aí é um dos processos, né? E aí, bom, só para completar o cenário do Camacho chegando ao Palácio Queimado, né? Com uma Bíblia, com a bandeira tricolor, com os seus apoiadores lá fora falando que a Pachamama nunca mais vai entrar no Palácio Queimado, né? Com seus apoiadores queimando a Uipala do lado de fora, né? Que é o símbolo dos povos indígenas do altiplano, que é o símbolo do Estado plurinacional, que é um símbolo defendido constitucionalmente na Bolívia, incorporado ao Estado boliviano, né? Então você tem esse processo de extrema radicalização desse setor entre aspas, pró-democracia, né? Que a gente já começa a desconfiar do que está acontecendo ali, né? E aí, eu acho que é interessante, eu estava conversando até com um amigo, eu falei, olha, os bolivianos acham que eles estão em 2003, né, esse setor mais da esquerda que estava apoiando a democracia, eles acham que eles estão em 2003, mas eles estão em 2013, né, eles estão, enfim, eles não estão enxergando exatamente como é que essa pauta da direita tomou conta do processo de maneira avassaladora. Por outro lado, com essas ações racistas desse setor golpista da direita que estava junto com esse setor pró-democracia, entre aspas, né? Há setores que votaram no MAS, mas que estavam muito desconfiados com o MAS por conta do seu autoritarismo, por exemplo, setores de El Alto, que com essas demonstrações racistas saíram às ruas, que é o que aconteceu entre hoje e ontem, né? Entre ontem e hoje, né? Então, El Alto se levanta, né? Tem se levantado, não para pedir a volta do Evo Morales, mas para falar, olha, essa liderança, a volta da meia-lua, a volta da direita, dos neoliberais, a queima da Uipala, a negação da pluralidade da Bolívia, a negação dos indígenas da Bolívia não podem ser aceitos, né? Então eles foram à Praça Murilo hoje para dizer que eles não aceitavam Camacho, que eles não aceitavam a Áñez, que é inclusive de Pando, né, que é um dos departamentos da Meia-Lua, e que fez esse discurso horroroso que a Ana falou, né, e que não aceitava o Mesa, porque o Mesa é identificado com o neoliberalismo e eles se reivindicam os herdeiros de 2003, que expulsaram o neoliberalismo do país, enfim. Então a gente tem agora uma polarização que é interessante, né? A gente vai ter que ver, quer dizer, é trágica, mas é interessante no sentido de ver como é que, então, os setores que estavam pela democracia vão se posicionar frente a essa consolidação de uma liderança de direita religiosa, né? E... enfim, no caso do Camacho, protofascista, né? Acho que a Áñez eu ainda não sei exatamente caracterizar muito bem, mas no caso dele, sim, protofascista, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a prestar atenção agora. E eu queria complementar o que a Suê falou, que, assim, é impressionante como é que toda a mídia, e parece que a sociedade boliviana mesmo está muito voltada para a figura do Camacho. Ele saiu do Palácio Presidencial e todos em volta dele, né, como se ele fosse quem estivesse dirigindo, né, o golpe, o que será depois do golpe, né? Então, claro que tem falta de do golpe, mas como se ele fosse uma pessoa, digamos assim, crucial para o que será a Bolívia depois do golpe, né? Ou seja, como se ele fosse um dirigente, né? Ou como se ele fosse um político, ou como se ele fosse, na verdade, quem tivesse assumido a presidência, né? O que é pior,
né? E aí é interessante falar que, ao mesmo tempo, né, que a gente tem os apoiadores, né, do Camacho, por exemplo, que reeditam um discurso racista, extremamente violento em relação, né, a essa população indígena, camponesa e tal, ele tem tentado, né, mostrar para a população que ele em si não é racista, né? Então, por exemplo, ele já lançou vídeos no Facebook, né, dizendo que a Uipala é a bandeira indígena, tá? É aquela com vários quadradinhos, tudo quadriculado. Que ela não é uma bandeira do mais, que ela é a bandeira dos indígenas, dos camponeses, ou seja, dos irmãos, né, dos hermanos, né, que é preciso respeitá-los, né. Hoje, quando ele esteve no Palácio Presidencial e que ele foi para a varanda, né, junto com os deputados, senadores e junto com a Agnes, ele segurou também a Uipala, né. Só que eu acho muito difícil que essa população, por exemplo, que a Sue mencionou, né, esses grupos que ela mencionou que descem de El Alto para La Paz, né, que eles acreditem nisso, né? Então, a gente precisa acho que ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte, né? Ainda vai ter muito desdobramento, digamos assim, desse golpe. Né? Mas acho interessante a gente ponderar essas questões e eu queria mencionar também a própria atuação da OEA, né? Isso que eu ia perguntar, essa é a pergunta que eu queria fazer. Qual é que é a da OEA nesse processo todo? Foi muito interessante ouvir vocês falarem, né? Eu até queria enfatizar esse ponto que as duas mencionaram, que parece que fica muito claro que houve uma captura dessa que eu vou chamar de extrema-direita boliviana dentro de um momento de crise, né? Essa é uma coisa bem interessante, né? Observar do ponto de vista teórico-conceitual, mas também é meio preocupante quando a gente pensa os sinais que isso pode passar para a região, como a Ana mencionou. E agora a OEA parece que teve um papel central nisso também, né? E como que vocês observam a OEA? E até se me permitem uma extensão dessa pergunta, veja, a gente está numa conjuntura de esvaziamento, né, das instituições regionais que tenham, enfim, uma autonomia, né? Vou colocar nesses termos. E será que tem uma relação? Esse papel crescente da OEA, no caso boliviano, também não está atrelada a, por exemplo, um esvaziamento da Unasul, né? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que a OEA tem tido uma atuação, né, principalmente nesses últimos meses, bastante preocupante. Por que eu digo isso, né? Obviamente que eu não estou questionando a análise da OEA em relação ao processo eleitoral na Bolívia. Foi um processo muito complicado mesmo, né? Já, se a gente pegar 2016, como o Sue falou, toda a tentativa, né, do governo, né, para se manter ali, né, para se reeleger, sendo que e isso muito pautado em interpretações amplas, como o Sue falou, né, das próprias normas bolivianas, né, e se a gente pegar no processo mesmo das eleições, foi muito complicado, né? Mas eu acho bastante preocupante a atuação da OEA, e aí eu quero colocar isso em perspectiva, né? Há pouco tempo atrás, eu não sei precisar exatamente se é algumas semanas atrás, eu acho que sim, a OEA lançou um comunicado dizendo bastante preocupada com os protestos que estavam ocorrendo, né, aqui na região, especificamente citando o caso, né, citou a Colômbia, mas citou também o Chile, o Equador, e dizendo que isso estava relacionado de alguma maneira, né, com brisas, digamos assim, bolivarianas, né? Pois isso foi muito preocupante, porque eu acho que é um discurso que tem sido adotado por uma parte da direita na América Latina, né? É um discurso que sataniza o outro lado, mas, sobretudo, é um discurso que despolitiza a própria política,
né? Por que eu digo isso? Se a gente olhar, por exemplo, para o Equador, né, as manifestações que ocorreram no Equador, que obrigaram o presidente Lenín Moreno, né, a transferir a sede, né, de Quito para Guayaquil, né, ora, isso tem a ver, em grande medida, né, com as medidas de autoridade do governo, né, que incluíam, entre outras coisas, o fim do subsídio ao combustível, né? Todo mundo sabe que em determinados países na América Latina, principalmente Equador, também na Bolívia, né, o subsídio ao preço dos combustíveis é algo muito importante para a população. É algo muito importante para a população, né? Isso quer dizer que, por exemplo, né, talvez grupos ligados, né, sei lá, a Venezuela, né, que foi que ele citou explicitamente, né, tenha alguma influência? Não estou querendo dizer que não tenha nenhuma influência, não é isso, mas existe um fator aí chave que é o aumento do preço a retirada do subsídio aos combustíveis, né? E que, assim, já levou a manifestações outras vezes, entende? Entre o governo e a sociedade civil, não só no Equador, mas também na própria Bolívia, né? Em 2010, se eu não me engano, teve o chamado gasolinaço na Bolívia, né? Ou seja, no governo Morales, né, que foi quando o governo decidiu reduzir o subsídio aos combustíveis e a população foi para a rua, e eles logo mudaram. Então, é muito preocupante quando a OEA coloca que essas manifestações contra os governos, né, eleitos, né, os governos de turno, tem a ver com brisas bolivarianas. Eu acho que isso é você despolitizar o que está acontecendo, né, e criar uma questão que não necessariamente é essa. Em relação ao Chile, né, há um desgaste muito grande da população em relação a anos de medidas de implementação de medidas de políticas neoliberais, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Previdência chilena, né? A população chilena sofre muito com a Previdência chilena, né? O custo de vida no Chile é caríssimo, né? Você paga para tudo, né? As universidades públicas são, na verdade, particulares, né? São públicas mais no nome porque você paga, né? Então, tudo isso sobrecarrega e muito a população chilena, né? Se falar que isso tem a ver, por exemplo, com brisas bolivarianas, é forçar muito, né? E demonstra um discurso muito alinhado com essa determinada direita, que é uma direita, óbvio que ele não colocou nada de religioso nesse comunicado, mas que é uma direita muito fundamentalista, é uma direita que tudo, o mal da região se explica, né? Pelos bolivarianos, digamos assim, né? Então, acho muito preocupante a atuação que a OEA vem tendo, né? Hoje, a OEA se reuniu para discutir justamente a questão da Bolívia, né? Foi duramente criticada pelos representantes de determinados governos, como Uruguai, México, alguns do Caribe, né? Também a Nicarágua, né? A própria atuação da OEA e a postura do Almagro foi muito criticada, né? E aí cabe a gente lembrar aqui que no caso do informe da Bolívia, ele foi lançado antes mesmo do prazo que essa missão, digamos assim, tinha na Bolívia. Então, antes do prazo, ele já foi lançado, e aí o que o Almagro fez foi dizer, olha, por favor, né, se contenham, nós repudiamos a violência, tem que ser pelas vias, pela via constitucional e tal, mas o país já estava em ebulição. Então, se lançar de uma hora para outra esse informe antes do prazo, eu acho muito preocupante, né? Porque é óbvio que isso poderia levar, por exemplo, né, à queda do governo do Evo Morales, de uma hora para outra. Então, é muito preocupante a atuação da OEA. Eu acho que no processo todo, complementando o que você está colocando, a OEA, ela teve uma posição que não indicava que ela estava atuando de maneira imparcial, né? Então, quando você teve o início dos processos das denúncias de irregularidade,
a OEA me solta uma nota, né, enfim, logo depois do dia 20 de outubro, indicando do governo um segundo turno, que aquela apuração não era estatisticamente possível, né, ou seja, tipo, já indicando uma série de leituras do processo eleitoral que, com as informações que estavam dadas a público, não era possível de afirmar, né? Ou seja, não era possível afirmar que a virada do candidato no final da eleição era resultado de irregularidades. Também não é possível afirmar que isso faz com que o processo seja colocado, ou seja, possa ser desacreditado, entendeu? Porque a gente sabe que, historicamente, na Bolívia, a apuração dos votos, na medida em que avança, vai acumulando mais votos para o MAS, né? Porque os votos das regiões rurais demoram a chegar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, a atuação da OEA naquele momento foi bastante complicada, porque ela indicou um segundo turno. Então, assim, se você está dizendo que tem irregularidade na eleição, você tem que apurar irregularidade, você não tem que falar que tem que ter segundo turno, né? E dois, chutou que aquela curva de votos não era viável, quando, assim, a gente sabe que na Bolívia aquela curva de votos é viável, né? Então, ela soltou um informe muito além do que ela era capaz de julgar como um corpo técnico que estava em missão de acompanhar as eleições, né? Então, isso foi uma coisa que já causa muita desconfiança no processo, né? Claro, e depois, de fato, houve muitas denúncias de irregularidade, houve um pouco mais de auditoria dos grupos civis que estavam acompanhando o processo e falaram, olha, tem diferença nessa ata, tem diferença nesse resultado, é importante a gente verificar isso, enfim, então houve uma série de denúncias que, inclusive, fizeram com que o governo aceitasse a auditoria da OEA. Né? Agora, o governo também se colocou numa posição que, olha, frente ao não reconhecimento da eleição por vários governos do mundo, frente ao questionamento da eleição, ele tinha que, de fato, se submeter a essa auditoria, né? Então, a OEA acabou sendo um órgão que era quase que a única possibilidade do governo Evo resolver os conflitos que estavam colocados ali, né? Enfim, em algum momento ali, logo depois da eleição, a auditoria da OEA se tornou o único espaço de mediação institucional que o governo podia ter para evitar o conflito na rua, né? Então, ela se tornou muito importante, né? E aí, é importante frisar o que a Ana acabou de colocar, né? A OEA tinha um prazo para divulgar o resultado da sua auditoria. Ela não cumpriu esse prazo, quer dizer, ela não terminou de fazer a auditoria, né? Então, quando o conflito na Bolívia avançou, né, com o amotinamento dos policiais, né, com essa chegada do Camacho em La Paz e toda essa cobertura midiática da chegada do Camacho em La Paz, enfim, para entregar a carta de renúncia ou não, a OEA adiantou um informe e deu um informe parcial que não estava previsto. Exatamente. Né? Não estava previsto esse informe parcial, enfim, dizendo que, pelo que a gente conseguiu apurar até agora, existe essas irregularidades, né? Então, forçando os atores políticos a responderem a esse informe parcial num momento de muito acirramento político. Então, ela escolheu um momento de crise política na Bolívia, com a polícia amotinada, para soltar um informe negativo sobre o processo eleitoral, né? Antes do prazo. Então, eu acho que isso foi particularmente complicado, né? E aí, hoje, se você vê a fala do Almagro enfim, frente nessa reunião da OEA, ele está lá dizendo, não, o golpe foi a fraude eleitoral do Evo Morales, tá? O informe parcial dele não fala em fraude eleitoral, né? Mas ele fala que o golpe foi do Evo Morales, entendeu? Então, assim, qual que é o papel do Almagro ali, entendeu? O que ele está fazendo, entendeu? Enfim, ele pode, olha, eu não vou me pronunciar, eu deixo, enfim, os fatos foram esses, a nossa missão é essa, enfim, foi isso que a gente identificou, ponto, acabou, entendeu? Ele se posicionou desde o início como um ator político
muito relevante na Bolívia. Então, nesse sentido, teve um papel da OEA que eu acho que foi muito lamentável, né? Porque ela poderia ter um papel de mediação da situação, um papel que faria com que o governo da Bolívia chamasse novas eleições, né? Fizesse um processo eleitoral renovado, né? Sem causar a disrupção no governo, né? Sem causar o golpe, e ela não agiu desse jeito, né? Então, eu acho que foi bem lamentável assim, a atuação da OEA. Sim, principalmente quando a gente também tem um esvaziamento político de instituições de outras instituições regionais, né? Então fica tudo muito, digamos assim, o foco fica muito voltado para a OEA, né? Como sendo quase que o fiel da balança, né? Então a atuação da OEA e do Almagro especificamente foi muito preocupante, muito preocupante. E hoje, como a Suê disse, na fala dele durante a reunião, ele diz que o golpe, na verdade, foi do governo, né? Que houve fraude e que isso não poderia mais ocorrer na região, né? Que deveria ser respeitado o desejo, digamos assim, da população, dos eleitores e tal. E antes, né, das falas, né, dos representantes dos governos e até chegar a fala dele, teve a leitura, aí sim, né, teve a leitura do resultado, né, da análise e tal, né? Então, tudo muito preocupante, a atuação da OEA é muito preocupante e a fala do Almagro hoje, óbvio que está sendo mobilizada, né, pelos grupos, né, como os grupos que estão agora no poder, né, a oposição, né, a oposição da meia-lua, principalmente e tal, como sendo algo que legitima, digamos assim, a atuação deles. Não foi, nós não demos um golpe, o que teve foi uma fraude, né, e o governo tinha que sair, eles é que deram um golpe. Não, é só porque a gente não mencionou também a Yanhas, né, e saindo um pouco do tema da Yanhas, né, saindo um pouco do tema da OEA, que a autodeclaração dela de presidenta também é muito questionável, né? Porque o Congresso, né, a Assembleia Plurinacional não tinha quórum, né? Foi uma manobra, né? Sim. Exato, assim, só que quem vai denunciar o golpe, né? Quem vai denunciar... ou seja, os assembleístas do MAS não conseguiram chegar, né? As Forças Armadas levaram os assembleístas da oposição de avião para o lugar, entendeu? Enfim, não está dito na Constituição que a vice-presidenta do Senado está na linha sucessória, né? Se precisa ter uma sessão da Assembleia Plurinacional para definir, então, quem seria a nova presidenta do Senado, enfim, ou o novo presidente do Senado, e tudo isso foi atropelado nessa autodeclaração dela de presidenta, né? Então, assim, nós estamos num cenário de muita violação da ordem constitucional boliviana. Eu só ia comentar agora, um pouco antes, que essa argumentação que é um contragolpe, que quem deu o golpe foi o MAS, foi o Evo, golpe fajuto esse, né? Porque o cara pede para ter recontagem, o golpista aceita a recontagem. Aí ele pede para ter uma nova eleição, o golpista assume que vai fazer uma nova... Que diabo de golpe é esse, né? Me parece bastante diferente do que a gente viu aí nos últimos dias, né? Com Forças Armadas na rua, prendendo autoridade política, como vocês acabaram de descrever, empossando quem não tinha que ser empossado. Parece que tem uma bela diferença aí nos critérios, né? Uhum. E todos... eu estava vendo o jornal aqui na Bolívia, o Tribunal Constitucional emitiu um comunicado que aparentemente, né, respalda a Áñez, né, como sendo agora presidente da Bolívia, né? Inclusive isso já está sendo utilizado por outros, acho que o Tuto Quiroga já tweetou também, falando sobre isso e tal. Então há uma mudança de cenário muito forte em que as outras instituições que antes respaldavam o governo, né, estão agora respaldando essa oposição que chega ao governo, quer dizer, que chega ao poder, desculpa,
para tentar, né, vamos ver o que vai acontecer, mas para tentar tocar um novo processo eleitoral, mas enfim, ainda veremos muito sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com a forma como o Mas construiu essa hegemonia, né? Na medida em que ele foi afastando os setores da esquerda, mas que tinham um pensamento autônomo, né, que tinham uma visão política mais autônoma do processo, do seu entorno, e ficando com setores que respaldavam absolutamente tudo que o governo fazia, esses setores, quando o jogo vira de lado, eles vão virar apoiadores do outro lado de maneira absoluta também, né? O tribunal... É o mesmo Tribunal Constitucional que aceitou o direito fundamental dele de concorrer a um quarto mandato, entendeu? Então isso para mim só, assim, eu não esperaria nada mais desse tribunal, entendeu? Para mim ele só reitera, né, a subserviência desse tribunal ao poder o poder hegemônico do momento, assim, quem está prevalecendo, entendeu? E eu diria a mesma coisa do exército, né? Eu diria a mesma coisa do exército boliviano, assim. Eu não acho que o exército boliviano atuou no sentido, eu vou atuar aqui para garantir a volta da direita, porque nós somos de direita e nós somos assim assado, então a gente vai atuar para fazer isso, né? Eu acho que o exército boliviano atuou de maneira covarde no momento em que ele era chamado a defender a ordem constitucional boliviana, ou seja, defendendo, protegendo a casa das pessoas que estavam constitucionalmente no poder, por exemplo, e ele se isentou, né? Ele falou, bom, a saída mais fácil agora então é pedir a renúncia, porque a balança está pendendo para o lado de lá. Né? Porque se o exército tivesse tão preocupado com, que é o argumento do exército, né? Eu estou muito preocupado, o governo pediu para a gente repreender as pessoas na rua, reprimir as pessoas na rua, isso não é função do exército, etc. Se ele estivesse tão preocupado com isso, por que é que ele, então, atendeu ao pedido da ANES ontem à noite, o pedido da polícia, para justamente repreender as pessoas que estavam na rua, né? Então ele atendeu o pedido deles ontem à noite, mas não atendeu ao pedido do governo do Evo Morales para proteger ou para respaldar o seu governo, né? Então, eu acho que, assim, são setores que, no final das contas, apoiavam de maneira incondicional o governo, que, na verdade, eram só subservientes ao poder que estava sendo exercido, né? Ao poder de turno, né? Exato. Suê, a sua fala está me lembrando na época em que nós tivemos lá na Bolívia, aquele período de 2012, 2013, eu me lembro que eu conversava com muitos intelectuais de esquerda, né, e que haviam se desiludido com o governo. Né, e o que eles diziam é que o governo procurava estabelecer uma hegemonia, mas uma hegemonia não qualitativa, sim quantitativa, né, muito baseada no autoritarismo, etc. e tal. Então, eu acho que o que eles me diziam, né, fica muito claro agora. Né? Uma hegemonia frágil nesse sentido, né? Porque é isso que você está falando, né? A balança pendeu para o outro lado, determinados grupos vão também para o outro lado, como, por exemplo, a polícia, né? O Tribunal Constitucional, que estava todo com o governo Morales, né, e tantas outras instituições ali. Gente, eu não acompanho a mídia nem as redes sociais bolivianas tanto quanto vocês, mas eu tenho certeza que dá para achar alguém dizendo lá que as instituições estão funcionando na Bolívia. E eu me teve sucessão constitucional, né? Supostamente teve sucessão constitucional, né? Enfim. E eu me senti um pouco, me lembrei um pouco da crise brasileira, né, em 2016, o governo do PT, o governo Dilma, né, enfim, fazendo uma série de alianças, rompendo com vários setores da esquerda, e depois a esquerda teve que, depois do golpe lá, e defender o governo, né, e aquela situação paradoxal de defender o governo sem comprar boa parte da agenda, né, então
Também tive esse déjà vu aí quando vocês estavam falando da missão que a esquerda boliviana tem dentro dessa conjuntura, né? Mas, gente, foi muito legal ouvir vocês. Viu, Geraldo, que dá ouvir duas especialistas no assunto. A gente fica lendo tanta besteira aí de falsos especialistas. Né? Tomamos um banho aqui, né? Tomamos um banho, temos muita coisa para ler e para pensar. E, Ana, Suê, eu queria agradecer demais o tempo de vocês e dizer que eu aprendi muito. Vocês fizeram um panorama muito interessante da crise, né? Um panorama histórico, e deu para entender bastante a complexidade do fenômeno, os erros e acertos do governo Evo Morales, e também deu para ter uma noção dos desafios que a Bolívia terá que enfrentar agora nos próximos dias, e a maneira, eu estou bem interessado em saber como que a região vai absorver a solução da crise boliviana. Agora mesmo, enquanto a gente gravava, o Sebastián Pinera chamou uma constituinte no Chile, então a gente está assistindo um momento bastante conturbado na região. Eu sei que cada país tem a sua especificidade, mas não é por acaso que as crises começam a estourar também ao mesmo tempo, intervalo de tempo tão curto, né? Então eu acho que espero que a gente consiga trocar uma ideia em conjunturas mais agradáveis no futuro. Eu que agradeço o convite, foi um ótimo papo, né? Já conheci o Geraldo, o Felipe não conhecia, foi ótimo, o Suê também não, foi ótimo, né? Bom, vamos esperar os próximos capítulos, né? Mas como eu disse, acho que muita coisa ainda vai ocorrer e a gente ainda vai discutir sobre a Bolívia durante os próximos meses. Interessante a gente observar qual vai ser a reação da esquerda no entorno, né? E para nós que somos brasileiros, no próprio Brasil, né? A gente já teve aí algumas falas, né, de alguns partidos políticos, notas e tal, mas vamos ver qual é o desenrolar disso também aqui dentro do Brasil. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso. Uhum. Eu também agradeço muito o convite para participar dessa conversa com vocês. Achei que foi muito gostoso, enfim, foi muito legal conversar sobre isso. Gostoso acho que não é exatamente o termo, né? Frente à conjuntura super complicada e desastrosa que a Bolívia está vivendo, né? Mas acho que foi um bate-papo bom até para mim, para pensar em alguns processos do que está acontecendo, né, e pensar isso em perspectiva da América Latina, né. Então eu agradeço muito o convite de vocês, Geraldo, Felipe, e também foi um prazer conversar com a Ana nesse programa também. Tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Aparentamos que nos amamos para luego discutir. Nos enojamos, nos separamos y volvemos a seguir. Nunca más, nunca más. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.